Na última semana nós tivemos a continuação da crise financeira mundial, com uma crise bolsista bastante grave, e ainda hoje houve o anúncio do governo norte-americano da intervenção em 3 bancos diferentes, uma nacionalização de facto de bancos hipotecários norte-americanos. Mas eu queria recuar um bocadinho e perceber como é que uma crise de um setor muito particular do mercado de crédito norte-americano pode provocar uma crise mundial desta gravidade que se prolonga há mais de um ano. Talvez ainda não saiba tudo na resposta a essa pergunta, porque, digamos, os fundamentos da crise só foram revelados parcialmente. E é provável, e esse é o efeito de arrastamento da crise, que a desvalorização dos ativos de empresas que constituíram fundos a partir de ações ou, enfim, derivados baseados na bolha imobiliária ou outros produtos especulativos deste tipo se venham a revelar tragédias financeiras mais graves ainda no futuro. Mas a história começou, o primeiro episódio importante é, como se sabe, no verão de 2007, em que há as primeiras explosões em que se percebe que o subprime não podia ser cobrado e, portanto, digamos, os créditos dos bancos hipotecários de alto risco estavam postos em causa e, portanto, eles não iam conseguir que os devedores pagassem as suas dívidas. Este processo arrastou-se até ao inverno de 2007-2008, enfim, estamos no verão de 2008 e continua este episódio das três sociedades financeiras norte-americanas em que o governo Bush vai intervir comprando ações, portanto nacionalizando de facto, como estavas a dizer. Provavelmente é só um princípio de algumas outras operações deste tipo, embora estes sejam das maiores sociedades que estavam mais endividadas. Eu creio que quando olhamos para trás, o grande problema é porque é que, desde 95, porventura, 97 talvez, a economia norte-americana foi puxada por bolhas especulativas sucessivas. Na verdade, foram pelo menos 2 bolhas sobrepostas, do mercado imobiliário, ou seja, uma hipervalorização artificial do que se estava a vender, e, portanto, um crédito correspondente a um produto que era vendido por muito mais do que o que ele valia realmente, e uma bolha especulativa relacionada com as indústrias de tecnologias e de comunicações, a chamada bolha internet, ou bolha de Nasdaq, que é o índice das principais empresas do setor de telecomunicações. Eu creio que o que acontece é que a diferença entre a dinâmica especulativa dos mercados financeiros e o crescimento real das economias não pode ser mantido em rotas divergentes durante muito tempo. E isto levou a que houvesse muitos capitais que não tinham, que procuravam uma rentabilidade de curto prazo muito elevada e, portanto, só podiam encontrá-lo ou em mercados especulativos, como o mercado imobiliário, ou naqueles em que a expectativa de taxas de lucro importantes, como era o caso da IBM, das grandes empresas de telecomunicações e de internet e de informática, podiam dar a ilusão, a expectativa de que ali naqueles setores, ao contrário de outros, a taxa de lucro viria a ser muito elevada e, portanto, a remuneração dos capitais muito elevada. Isso levou um grande fluxo de capitais para esses setores, o que acentuou a bolha especulativa. Houve um bocado um processo de dona branca. Quanto mais crescia o fluxo de capitais, maior era a procura das ações, maior era a sua valorização e mais atraía capitais que estavam ociosos também. Eu creio que, em certa medida, nós temos aqui um princípio de catástrofe na financiarização do capitalismo mundial. No entanto, nós assistimos a um conjunto de crises financeiras já há 20 anos esta parte. O seu número cresceu, a dimensão das crises financeiras também foi se tornando cada vez mais grave, mas nunca assistimos a uma crise financeira desta gravidade no centro da economia global, nos Estados Unidos. Qual é a gravidade que nós podemos antever desta crise nos Estados Unidos e as suas consequências no resto da economia mundial? Só para dar mais chega, nós sabemos que os Estados Unidos dependeram do mercado imobiliário, esse mercado está em correção, mas não é expectável que essa correção seja feita de um dia para o outro, portanto é normal que se prolongue. E até que ponto é que o resto do globo, e nós cá em Portugal, podemos ser afetados por isso?
Bem, há muitas consequências desta crise e ela vai se arrastando ao longo do tempo porque as suas consequências não estão completamente absorvidas. A ONU fazia há um pouco tempo um cálculo que isto poderia ter afetado 2% do produto mundial. Enfim, veremos o que acontece. Os cálculos de hoje indicam, do Krugman e de alguns outros especialistas americanos, indicam que o efeito pode vir a ser no produto americano de 2,5% ou de 3% ou 4%. Enfim, são as expectativas mais pessimistas, mas na verdade não sabem. Não se sabe ainda, porque não se sabe qual é a dimensão dos ativos patrimoniais de empresas, portanto, da parte do mercado financeiro, do valor das cotações, das ações, que pode vir a ser posto em causa por efeitos de desagregação sucessivos, como destes bancos, como ocorre hoje. Não se sabe ainda. E, portanto, neste momento, esta crise já é mais grave do que aquela crise financeira de 2000, 2001 e provavelmente do que a de 97, digamos, as grandes perturbações recentes, excetuando a de 1987, enfim, já tem 21 anos. Comparar com os outros processos em que houve simultaneamente um efeito de dominó sobre o emprego, ainda é relativamente cedo saber os efeitos na economia real, mas serão graves, serão muito grandes. Há empresas que vão falir, o desemprego aumenta por causa disso e, portanto, as consequências são muito grandes. Por outro lado, os Estados Unidos respondem a esta crise numa situação difícil, porque os Estados Unidos têm, a política oficial americana tem sido manter muito baixa a taxa de juro para poder impulsionar a economia, portanto, digamos, almofadar os efeitos recessionistas que estas crises têm. Mas a taxa de juros muito baixa também tem um efeito que é levar os capitais a não procurarem aplicações de longo prazo na banca, mas jogarem na bolsa. E, portanto, acentua o efeito, digamos, o Greenspan e os outros depois dele acentuaram, digamos, o recurso à bolsa como o centro do mercado financeiro. Mas isto também tem uma consequência, que havendo juros relativamente baixos, a não ser que a bolsa prometa grandes remunerações de capital, o fluxo de capitais para os Estados Unidos pode ser prejudicado porque há 2% nos Estados Unidos de taxa de juro, mas na Europa são 5% ou são mais em algumas outras aplicações. E, portanto, os Estados Unidos precisam de capital. É um país esfomeado de capital, tem que manter esse fluxo permanente e esta crise cria uma contradição que é nova se a confiança na Bolsa puder vir a ser posta em causa.